Existe um tabu antigo, algo que revira o estômago da humanidade desde que descemos das árvores. É uma linha que, quando cruzada, nos retira o título de seres humanos. Mas e se eu te dissesse que essa linha foi cruzada não numa floresta distante ou num filme de terror, mas numa cozinha simples, de uma casa rebocada, numa rua tranquila do interior do Brasil? Mas antes de entrar no assunto do vídeo, é sempre bom contar com o apoio de vocês, e por isso eu quero pedir que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o like para fortalecer e apoiar os fatos históricos. Bom, feito isso, vamos lá. Imagine o cheiro de salgados frescos saindo do forno, aquele aroma de massa dourada e carne temperada que faz a boca encher d'água numa tarde de domingo. Os vizinhos sentiam esse cheiro. Eles compravam, eles comiam, eles elogiavam, eles alimentavam seus filhos com isso. O que eles não sabiam é que aquele tempero especial tinha nome, sobrenome, sonhos e uma família que chorava seu desaparecimento. Em Garanhuns, a cidade das flores, o horror não tinha rosto de monstro. Ele tinha o rosto de cidadãos de bem, tementes a Deus, que acreditavam estar salvando o mundo, um abate de cada vez. Como é possível que o mal absoluto more na casa ao lado e ninguém perceba? Essa é a pergunta que assombra a polícia e os psiquiatras até hoje. Jorge, Isabel e Bruna não pareciam perigosos. Eles não viviam nas sombras. Pelo contrário, circulavam à luz do dia, frequentavam o comércio, cumprimentavam os vizinhos. Mas da porta para dentro, a realidade se distorcia. As leis dos homens não entravam ali. Eles criaram um micro-universo com regras próprias. Uma seita doméstica chamada O Cartel. Para eles, o mundo estava sujo, superpopulado e cheio de pecados. E eles? Eles se viam como os lixeiros de Deus, enviados para purificar a terra. A loucura compartilhada é perigosa, porque ela se valida. Quando 3 pessoas olham para um cadáver e não veem morte, mas sim redenção. A tragédia deixa de ser uma possibilidade e se torna apenas uma questão de tempo. Antes de descermos os degraus desse porão psicológico, preciso te dar um aviso: a história de hoje vai testar sua fé na humanidade. O que vamos revelar aqui não passou na TV aberta com esses detalhes, porque a verdade crua é indigesta. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira não era um ignorante. Um homem culto, faixa preta de karatê, com formação superior e vivência na Europa. Ele usava sua inteligência para manipular e dominar as 2 mulheres que viviam com ele, formando um triângulo macabro de submissão e fanatismo. Se você tem estômago para encarar a realidade que a mídia tenta higienizar, esse é o seu lugar. Já deixa sua inscrição e seu like agora, porque isso fortalece nossa investigação e mostra que você faz parte da minoria que prefere a verdade dolorosa à mentira confortável. Vamos continuar. A ruptura da normalidade não aconteceu com um estrondo, mas com um sussurro distorcido de fé. O trio acreditava receber ordens de entidades para eliminar mulheres que eles consideravam impuras, ou que gerariam filhos ladrões e bastardos. A lógica era fria: matar o corpo para salvar a alma. A primeira vítima, Jéssica Camila, era apenas uma jovem de 17 anos em situação de vulnerabilidade, vendendo doces no sinal em Olinda. Jorge viu nela não uma pessoa, mas uma oportunidade. Eles a acolheram com promessas de emprego e casa. Jéssica entrou naquele lar acreditando ter encontrado anjos da guarda. Ela não percebeu que, na verdade, estava entrando num abatedouro ritualístico, onde sua vida valia menos que a ideologia insana de seus anfitriões. O que acontece a seguir desafia a compreensão biológica e moral. O corpo de Jéssica foi levado para o banheiro, onde qualquer pessoa veria um ser humano. Jorge via matéria-prima. Com conhecimento anatômico perturbador, a pele foi separada, os músculos cortados. A carne humana, aquela que minutos antes pulsava com vida, foi temperada na cozinha. O cheiro de refogado tomou a casa. Eles não apenas mataram, eles consumiram. O ritual de antropofagia, o canibalismo, era a parte final da purificação. Eles acreditavam que ao comer a carne, absorviam a energia da vítima e se livravam dos pecados dela. Mas o horror foi além. O que sobrou não foi descartado. Foi transformado em recheio, empadas, coxinhas, salgados que seriam oferecidos como caridade ou vendidos para sustentar a obra maligna do cartel. Talvez o aspecto mais doloroso dessa tragédia seja a testemunha ocular que não tinha voz. Jéssica tinha uma filha pequena, de apenas 1 ano e meio. Essa criança viu a mãe ser morta. Essa criança continuou vivendo na casa, sendo criada pelos assassinos da própria mãe, a quem ela foi ensinada a chamar de pais. E o mais aterrorizante, essa criança foi alimentada com a carne da própria mãe. Tente processar o nível de violação psicológica disso, comendo a carne abençoada para não crescer impura. É um ciclo de abuso tão profundo que faltam palavras no dicionário médico para descrever o trauma que foi impresso no DNA daquela menina.
O trio passou anos impune. A impunidade é o adubo do monstro. Eles se mudaram de Olinda para Garanhuns, levando a criança e o segredo. A vida parecia normal, mas a fome do cartel voltou. Em 2012, a necessidade de purificar o mundo e a necessidade de carne falou mais alto. Eles atraíram Gisele e Alexandra, duas mulheres que, assim como Jéssica, buscavam apenas uma oportunidade de trabalho ou uma palavra de fé. O padrão se repetiu. A música alta, a faca, o banho de sangue, o desmembramento no banheiro. Os vizinhos ouviam o som, sentiam o cheiro de comida e continuavam suas vidas, sem imaginar que a fumaça que saía daquela chaminé carregava o DNA de mulheres desaparecidas. Mas a arrogância é o calcanhar de Aquiles de todo serial killer. Jorge e seu harém macabro começaram a se sentir intocáveis. O erro fatal não foi deixar uma impressão digital ou uma arma do crime, foi a ganância e a certeza da impunidade. Eles usaram o cartão de crédito de uma das vítimas em lojas locais. O rastreio foi simples. Quando a polícia bateu na porta daquela casa simples em Garanhuns, não esperava encontrar o inferno. Eles entraram procurando uma pessoa desaparecida e encontraram um massacre. Isabel, num momento de sinceridade bizarra, apontou para o quintal. As partes ruins eu enterrei ali, disse ela. As partes boas estavam na geladeira. E pior, estavam no estômago da cidade. A cena que os policiais encontraram no quintal fez veteranos de guerra passarem mal. Corpos empilhados, ossos misturados à terra. Mas o choque maior veio com a confissão. Jorge não baixou a cabeça. Ele falava com orgulho, com a eloquência de um professor dando uma palestra. Ele apresentou o livro sagrado do cartel, um caderno cheio de desenhos perturbadores e textos esquizofrênicos que detalhavam a doutrina deles. Eu não sou um monstro, dizia ele. Eu sou um missionário. A polícia descobriu as empadas. Descobriu quem comeu. O pânico se espalhou por Garanhuns. Pessoas corriam para os hospitais querendo fazer lavagem estomacal, aterrorizadas com a ideia de que seus corpos haviam se tornado túmulos para as vítimas de Jorge. O legado dos canibais de Garanhuns é uma cicatriz purulenta na história criminal brasileira. Ele nos forçou a olhar para o abismo da doença mental, não tratada misturada com fanatismo religioso. A casa foi saqueada e incendiada pela população revoltada, numa tentativa primitiva de apagar o mal com fogo, mas a memória não queima. O caso virou estudo psiquiátrico internacional. Jorge, Isabel e Bruna foram diagnosticados, julgados e condenados, mas nenhuma sentença de prisão pode desfazer o ato de transformar seres humanos em alimento. Ao olhar para a foto de Jorge, Isabel e Bruna hoje, o que mais assusta não é a brutalidade, é a normalidade. Eles não têm chifres, não têm dentes afiados, não parecem monstros de filmes. Eles têm o rosto de quem você encontraria na fila da padaria ou sentado no banco ao seu lado na igreja. E é exatamente aí que mora o verdadeiro terror. O monstro real sorri para você, te convida para entrar e te oferece um lanche feito com carinho. Esse caso deixou uma pergunta que ecoa na mente de todo brasileiro e que talvez mude a forma como você enxerga o mundo amanhã. Você sabe realmente o que acontece na casa do seu vizinho quando ele fecha as cortinas e aumenta o volume do som? Você tem certeza absoluta da procedência daquele salgado que você compra na rua? A maldade desses três era fruto de uma doença mental incontrolável ou foi uma escolha consciente e cruel de quem se achava acima do bem e do mal? Eu quero ler a sua teoria nos comentários, não saia daqui sem deixar sua opinião, porque esse debate precisa acontecer. Se você tem estômago para continuar investigando o lado sombrio da humanidade comigo, inscreva-se agora no canal e deixe seu like. A verdade dói, mas é a única coisa que nos liberta. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.